Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje com a Mayara Flores. Ela é médica de família, ela fez um curso, estabeleceu um curso sobre saúde planetária, que foi um sucesso, mais de 5.000 pessoas que quiseram ter esse curso, ficaram envolvidas. Então, nós vamos conversar agora com ela, que ela vai contar um pouco para nós da tese de doutorado que ela defendeu, dos aspectos conceituais que ela traz e que tem tudo a ver com a nossa Jornada da Virada Climática. Fica ligado. Eu tive contato com a sua dissertação, soube que você estava fazendo uma dissertação, não me lembro exatamente aonde que surgiu você como referência, e eu assisti a sua defesa, né, no YouTube. E eu fiquei muito mobilizado. Falei, nossa senhora, é isso aqui que eu estava procurando. Porque eu não, já li um monte de coisa, já vi um monte de coisa, mas muito aquela coisa muito formal dentro de uma determinada gaveta. E quando você tira da gaveta, eu falei, pronto, é aqui que a gente tem que chegar. Né? Comprei seu livro, lido, lá do mundo distópico, né? Das suas histórias e tudo. E eu falei, é por aqui que a gente deve pensar, né? Pensar fora da caixa, porque dentro da caixa a gente está degenerando o mundo. Como que a gente regenera? É fora. Assim eu acredito. E aí, inclusive, comprei o livro do Malcolm Ferdinand, né? Para ler da decolonialidade e é espetacular aquele livro. Aquele livro é um livro que dá nó no estômago, né? Principalmente ele sempre começa com um trecho daquele tráfico negreiro que é de doer o estômago. E aí li o livro todo, eu já tinha lido antes, já porque eu me aproximei já de várias formas do Amigo Bispo, né, e tal, vendo a Terra dá, a Terra quer. Então, enfim, assim, a minha cabeça é bem nessa direção, né? Aí, quando eu li ele, eu falei, ixi, está juntando tudo, vamos ver que caldo que vai dar desse negócio, né? Não tem como separar essas coisas. Não tem. Aí eu queria te fazer primeiro um pedido para você se apresentar, você aí dar os seus créditos e fazer uma colocação aí mais breve, o que você achar que é importante de colocar ênfase nessa questão da sua tese, doutorado, e a gente emendar no bate-papo. E aí, como é que é isso? E aí, como é que é aquilo? Pode ser? Pode. Então, pode começar. Começando? Tá. Bom, primeiro, agradecer muito o convite, assim, espero eventualmente poder estar presencialmente com vocês. Esse ano é um ano bastante atribulado, a gente tem COP, tem muitas movimentações acontecendo, né? Meu nome é Mayara Flores, eu sou médica de família e comunidade. Eu acabei de terminar no passado meu doutorado em patologia pela Faculdade de Medicina da USP. E tem várias outras questões que me acompanham, assim, que talvez não são o currículo acadêmico, mas eu acho que também em alguma medida são, que é o fato de eu escrever, e escrever também ficção, e escrever outras formas e outras sensibilidades de comunicação, de produzir vídeos, alguns pequenos documentários, enfim, que eu acho que isso tudo faz parte do que eu sou, assim. Enfim, também uma pesquisadora, tentando ir para outras formas de a gente pensar pesquisa e talvez pensando e questionando um pouco esse lugar da academia, nesse lugar da pesquisa, assim. E acho, Paulo, que isso conecta muito com a minha tese, né? É uma tese que ela pode, eu chamei, apelidei ela, né, de tese tentacular, porque ela vai se colocando como se fossem vários tentáculos em vários assuntos, e que parece que talvez para um leitor desatento, uma leitora desatenta, um leitor desatento, não estão conectadas as coisas. Mas acho que o meu grande debruçar-se é sobre como a gente conecta a arte com mudança climática, como é que a gente faz uma pesquisa de qualidade, se debruçando sobre educação e formação em relação a esse tema. E eu brinquei muito com uma ideia de dentro, fora e meio. Dentro talvez seja eu desenvolvi os cursos, não sozinha. Eu acho que, assim, a primeira coisa
tudo foi muito coletivo, assim. Eu acho que a minha tese, ela vem para mostrar que a gente não faz as coisas sozinhos, assim, né, quando a gente está fazendo. Então, o desenvolvimento de um curso de saúde planetária é talvez uma das referências, a gente lançou, né, durante a pandemia ainda quando muitos dos temas das mudanças climáticas, acho que ainda tem muita sensibilidade para falar, as pessoas às vezes te interpretam mal, enfim, e já ouvi, né, que que eu deveria ir trabalhar no Greenpeace, não ser médica, coisas assim, né? Então, acho que esses atravessamentos, assim, acho que cada vez a saúde, e é importante isso, acho que é fundamental. As mudanças climáticas são o maior determinante da nossa saúde desse século. Quem fala isso não sou eu, é o Lancet. Então, assim, se a gente não tiver se formando com esse olhar de que, né, as mudanças climáticas vão impactar muito mais a saúde do que qualquer outra não for, outro aspecto nosso, assim, né? Outro aspecto de saúde nosso. Ah, quer falar de doenças infecto-contagiosas? Poxa, isso é super impactado sobre mudanças climáticas, né? A capacidade vetorial do mosquito da dengue vai aumentar muito ao longo dos próximos. Já aumentou, já tem aumentado. Capacidade de transmitir. Não é só quantas vezes ele pica, mas o tempo que ele pica, né? Do mosquito. Então, vai ser afetado. Doenças cardiovasculares. 30% dos AVCs são causados pela poluição do ar. E a gente vê cada vez mais, e acho que a gente teve recentemente, e acho que Petrópolis, então, especialmente também, né, tem muitas marcas, cicatrizes ou até feridas abertas em relação às enchentes, porque não é só o momento da crise, porque os holofotes ficam todos no momento da crise. Até a enchente, está todo mundo olhando ali. Mas a longo prazo, o que isso deixa de consequências, saúde mental, eu digo assim, até criar-se o medo da chuva, né? Porque a chuva, em geral, não era para se ter medo, mas aí a gente passa a ter medo da chuva. Isso tem muito a ver com estresse pós-traumático, com as marcas que isso deixa, e o quanto que isso afeta a saúde mental. E mais um aspecto, só que eu vou entrar, são, por exemplo, as ondas de calor, cada vez mais comuns, a gente tem vivido com muita frequência. E além de elas estarem intimamente relacionadas com distúrbios neurológicos, distúrbios cardiológicos, cardiometabólicos, pulmonares, renais, enfim, vários. Não tem sistema que não é afetado, né? Muito pela termorregulação hipotalâmica, tudo é afetado pelas ondas de calor, mas, por exemplo, taxas de suicídio aumentam durante eventos de calor. A gente já tem esse dado, isso é bem sedimentado, e eu fico pensando assim, quantas aulas de saúde mental que abordam ondas de calor, né, para a gente se preparar para esse tipo de situação. Então, a importância de a gente estar preparados para eventos extremos, enfim. E eu sinto também, Paulo, e isso foi muito que me mobilizou. Então, eu trabalhei muito com a sensibilização, a formação, a educação, de profissionais da saúde, mas também de comunidades, e aí comunidades eu fui indo especialmente com a Ilha de Maré, uma ilha quilombola, lá em Salvador, na Bahia, que sofre demais entre um porto e uma refinaria de petróleo, que tem muitas consequências dessa poluição, desse racismo ambiental, e aí a Ilha de Maré, ela é atravessada por isso tudo, e a gente fez um trabalho artístico lá, que muito. Assim, eu tenho muito carinho, assim, por esse processo que a gente desenvolveu lá na Ilha de Maré, junto com as marisqueiras, pescadoras, a própria população, pintando painéis de grafite com um colega, grande amigo meu, o Diego Cardoso, e com duas arquitetas urbanistas, um quadrinista, o Pablito Aguiar, que a gente está desenvolvendo ainda um mapa afetivo disso. Não, a gente construiu com a comunidade não um mapa, aqui é a escola, aqui é o cais, aqui, sabe? A gente desenvolveu um mapa das memórias das pessoas. Aqui é onde tinha um pé de oti, onde meu avô contava as histórias. Aqui é onde tinha a fonte que a gente buscava água antes de ter água encanada. Então, essa construção dessa memória,
E aí a gente fazendo uma conversa sobre mudanças climáticas e sobre o quanto que esse porto ele destrói, e pintamos grandes painéis de grafite sobre isso. E eu acho que aí chego até onde que eu acho que é um dos pontos assim fundamentais, que é comunicação. Como que eu comunico em meio a negacionismo ainda? Teve um momento desse processo do doutorado que estávamos na pandemia e eu acabei me debruçando muito sobre tratamento precoce, sobre fake news e negacionismo, e isso se conecta com o negacionismo climático também. E aí também cheguei até um dos pontos, né, de comunicação que eu cheguei foi a publicação do meu livro Mundo Impossível, que é um livro sobre, é uma distopia ambiental, brasileira, que eu vou levando, né, os leitores, as leitoras, a chegar ao lugar onde que, e se de repente não tivesse árvore? E os humanos estivessem trabalhando muito, tentando fazer com uma impressora 3D uma árvore impressa e tentar botar uma alma nessa árvore para essa árvore, né, respirar, e o quanto que a humanidade está lidando com essa falta desse ambiente, ou se tivesse indo morar dentro de bolhas. Isso tudo vem numa história assim de sensibilização mesmo, assim, como é que eu tenho essas conversas assim, né? E talvez e fazem anos que eu falo sobre mudanças climáticas, eu chegava com os dados e tal, mesmo, né, para os colegas médicos falavam assim, isso aqui é para dar para o futuro. E eu falava, não, hoje tá morrendo agora, a mortalidade já mudou em função das mudanças climáticas, não é uma coisa para frente. E aí eu acho que talvez usar a arte, seja os painéis de grafite, seja qual arte, né, a arte que quem estiver assistindo aqui, que arte você tem para conversar sobre esses assuntos é fundamental, assim. E aí, na tese, eu só brinquei com o dentro, que é a ciência mais dura, o fora, essa análise micro e macro política, né, para a gente pensar. E o meio, que eu acho que é o que cola tudo, é onde a gente coloca as nossas subjetividades, assim. Eu vou colocar aqui, fazer o corte mais da arte, assim, mas acho que tem vários espaços onde a gente projeta as nossas subjetividades, assim. Acho que mais ou menos é isso, assim, um panorama geral. A gente pode ir conversando. É perfeito, assim, eu acho que esse casamento, ele é o casamento daquilo que foge da estrutura racionalista, né, e caminha para uma estrutura de compreensão mais ampla, digamos assim, né, onde você trabalha o estado de consciência que não está restrito à mente pensante, né, é a mente sentinte, digamos assim, já que você é uma escritora, né, então a gente pode também convidar Manuel de Barros para inventar algumas coisas, né? Então, nesse sentido, quando a gente coloca, eu vi lá eu vi que você tinha desenvolvido o curso, né, de saúde planetária e tal, tarará, mas eu fui buscar e vi que eu não sei se eu estou errado, ele acabou, foi só naquele período, como é que ficou? Porque eu olhei assim, eu falei, como que isso acaba, né? Parecia sei lá, sabe aquele filme, sei lá, você vê um filme assim, alemão adora esse filme, né? Você de repente sobe um letreiro assim, falou, como assim acabou? O curso, ele tá desde o ano passado, saiu do ar. A gente eu desenvolvi junto com o Telesaúde RS, foi assim, voluntário, sabe, Paulo? Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, assim, quando se sensibiliza para causa, sabe? E eu, e eu e várias pessoas, eu não gosto de dizer que fui eu sozinha, assim, mas eu coordenei a ação, né? Mas junto com muitas mãos, não foi sozinha, assim. E o Telesaúde abraçou, assim, abraçou o curso, só que chegou um momento que manter em termos de custo ficou um pouco insustentável, assim, né? E aí nós estamos buscando parcerias ou formas de voltar o curso pro ar, assim. Tenho boas sinalizações, eu acho que talvez aconteça esse ano de um jeito ou de outro. Então, acho que vai ser
Vai ser bem legal poder ter esse material de volta e poder ter as pessoas acessando. A gente teve esse curso, ele foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos materiais referências. Acho que a gente tem que também, às vezes o Brasil fica nessa síndrome de vira-lata, assim, né? Mas o curso ele é feito numa plataforma brasileira, num contexto brasileiro, foi traduzido para o inglês, foi traduzido pelas organizações, né, que mais reconhecem. E eu acho que foi tão interessante esse movimento em torno do curso, assim, a gente fez também ele com a Organização Mundial de Médicos de Família e Comunidade, com a UONCA, uma segunda versão, e escrito, eu tive muito cuidado, assim, de que ia ter o tanto de autores, no mínimo, que ia ter do Norte global, ia ter que ter do Sul global. Eu acho que isso, assim, é meio é uma militância, quando a gente fez o curso internacional. E o curso brasileiro, a maior parte é brasileiros e latino-americanos, assim. E foi traduzido para o inglês, teve pessoas do mundo inteiro aprendendo. A gente teve mais ou menos mais de 5.000 inscritos no curso, assim, né, fazendo, tendo algum contato com os materiais. Então, acho que é um grande avanço para nós olhar para esse curso e pensar. Eu espero que ele volte em breve. Pode deixar que eu aviso se ele estiver voltando, assim. Então, vocês estarão sabendo, assim, mas fiquem de olho, que eu acho que vale muito a pena mesmo. Na verdade, esse é uma aspiração minha, de fazer, de criar um curso nessa linha há muito tempo. Eu fiz o curso do Gaia Education, não sei se você chegou. Eu fiz o Pois. Gaia em 2009, foi a primeira turma no Rio de Janeiro. E participei, cheguei a ser um dos professores convidados depois e tal, para discutir essa questão da relação saúde e tal. Mas depois ele parou, parece que ele pretende voltar de volta, de alguma maneira, mas eu acho que tem que ter várias versões para as pessoas, de acordo com as suas condições, elas optarem, né, e tal. E vou lançar agora na Jornada Climática, eu desenhei mas não é pós-graduação, é um curso que vai demorar o ano inteiro, mas por força de criar um panorama de horário que dê para a maioria participar. Porque se você carrega, aí só um determinado tipo de pessoa que pode participar. E aí a gente tá nos finais assim para poder lançar agora na jornada e ver como é que isso vai andar. Então, assim, se você precisa de parceiro aí para de repente lançar o de vocês e lançar numa característica que não seja voluntariado, porque não dá, né? Aí a gente conversa sobre isso, né? É nosso interesse, a gente acha que isso é crucial, né? Nesse tempo é Sim. crucial. Muita gente, assim, está ávida por isso, mas ao mesmo tempo corre disso quando a gente começa a trazer a realidade dos fatos, né? Ainda Sim. mais esse 2025 que a gente já arrancou com um mundo distópico, não é no futuro, né? Então, Essa é uma frustração, Paulo, desculpa te cortar, mas não. eu achei que eu estava escrevendo uma distopia, e aí, de repente, as pessoas falam, isso aqui tá muito teu livro, tá muito real. Eu fico tipo, não, eu fiz justamente para nada disso acontecer, e é péssimo quando as pessoas começam a achar que aquilo que eu escrevi tá acontecendo, assim, né? Mas ainda vou só emendar sobre o curso, já que eu já te interrompi, vou te emendar, mas a gente acho que está numa conversa, né? Dá para um ir se atravessando, assim. Isso aí, isso aí. O curso, eu apresentei ele em 2019, se eu não me engano, prestes a lançar. Foi muito interessante. Isso foi num simpósio que estava tendo lá em Porto Alegre, na época eu estava morando lá. E aí eu estava nesse simpósio e eu apresentei o curso falando sobre mudanças climáticas e tinha uma estudante do ensino médio lá, que é do Fridays for Future, né? Das Sextas-feiras pelo Futuro, do movimento e tal. E ela levantou a mão e falou: eu quero fazer o curso. E eu, né? Não, esse curso, né, para graduação, tal, tinha um limite. E ela falou: não. E no final ela veio conversar comigo: eu quero fazer o curso. Por que que eu não vou poder fazer o curso? E eu não tinha uma boa resposta para ela.
E aí eu fui para casa, eu pensei, falei, não, esse curso realmente ele não é só para profissionais de saúde, esse curso é para todo mundo. Eu não preciso só que profissionais da saúde se sensibilizem. E aí, Paulo, tava tudo escrito. Cheguei em casa e eu fiquei com aquilo, eu falei, não, volta tudo atrás, já tinha apostilas diagramadas. Vamos ver o que a gente pode mudar de linguagem, vamos ver o que a gente pode adaptar, vamos criar um glossário de termos e vamos tornar isso aqui para todo mundo. E a gente abriu o curso para todo mundo. E eu vou te dizer que foi a melhor decisão de todas. Então, teve jornalista fazendo, teve engenheiro ambiental, teve gente comunitária de saúde, teve nível fundamental, teve nível médio. Se a pessoa se julgava capaz de fazer, tinha as condições que precisava, não era eu que ia pôr essa trava. Eu quero que a população faça o curso. Eu quero que as pessoas se informem, tornem, tomem consciência. Teve professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, professoras, né? E a maior parte foram mulheres que fizeram o curso, assim. E eu acho que, né, o quanto que a gente precisa, então, abrir o olhar. E as discussões, elas teve musicista, as discussões, elas ficam muito mais qualificadas. A gente tem o fórum, né, o fórum autogestionado pelas pessoas que fazem. E aí, o quanto que isso qualifica a nossa discussão, o ser transdisciplinar, assim. Então, eu agradeço muito, né, ao questionamento, e eu ter conseguido ter a abertura de dar um passo para trás e dizer, não, esse curso é para todo mundo, não é só para o profissional de saúde, assim. Esse ponto foi o ponto da centralidade, né? Quer dizer, eu poderia estar centrando isso na questão do ambiente acadêmico e tal, né? E não, vamos ficar por aí, né? Mas não é, porque eu sou da saúde comunitária. Então, eu falei, mas peraí, como é que essas lideranças comunitárias dos territórios mais afetados, como é que essas pessoas não vão participar? Eu vou fazer curso para elite? Isso não tem cabimento. Aí logo no início, eu estou montando o curso com um grande amigo, o Rodrigo da Almeida, e aí eu falei, Rodrigo, isso não vale. Ele trabalhou desenvolvendo os processos nas escolas com os jovens, quer dizer, fazendo os jovens assumirem a sua responsabilidade no momento que acontece os eventos, usar esse como mote para eles refletirem sobre o mundo e tal, o mundo que a gente está aí desenvolvendo, e envolver de maneira direta e responsabilizando, falar, olha só, quando acontece o desastre, até o bombeiro chegar, quem está aqui são vocês. Então, como que a gente consegue trabalhar e tal? Então, ele construiu as escolas resilientes, ele que idealizou isso, é um processo super bacana, várias escolas em Petrópolis foram brindadas com esse processo. Ele depois, a Defesa Civil contratou ele para ficar trabalhando no núcleo de desenvolvimento, os NUDECs, né, de comunidades que sejam mais preparadas para enfrentar essas coisas. Então, quem desenvolveu os NUDECs foi o Rodrigo espalhou isso por Petrópolis e tal. E aí a gente conversando, aí ele falou, pô, Paulo, os líderes dos NUDECs, eles têm que estar juntos. Eu falei, é óbvio. E aí a gente ficou idealizando. Eu falei, a jogada é não fazer pós-graduação, porque se a gente fizer pós-graduação, a gente vai limitar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer extensão, cara, porque aí a gente faz extensão, e na lógica da extensão entra todo mundo, porque aí não tem esse negócio. O nosso propósito não é titular. O nosso propósito é trabalhar a reflexão das pessoas e qualificar. E também não ser restrito à saúde, muito embora a gente fala, a chamada saúde global, saúde planetária, saúde, todos esses termos que cada hora inventam, né? Mas trabalhar isso à luz das condições, à luz dos macrodeterminantes, como é que eles estão, como é que está essa constelação de macrodeterminantes atuando no sistema global, né? E aí, uma coisa que eu acho que foi muito marcante aí do que você trouxe na sua tese foi quando eu queria que você explicasse um pouquinho isso para o pessoal que vai estar assistindo, a questão da fratura que o Malcolm Ferdinand traz. Eu acho genial, acho muito bom, é um exemplo muito bom assim para as pessoas entenderem, né,
Por que está tão dissociado e por que, que a gente não... A gente fica falando da necessidade de link e não consegue linkar as coisas, né? Parece estar falando alguma outra língua estrangeira, né, digamos assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa coisa da fratura, o pessoal se familiarizar, né? Perfeito. Eu acho que só vou pedir uma licença, eu vou fechar aqui para ver se diminui um pouco o barulho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma obra aqui do lado. Não? Ah, então Estou ouvindo beleza. nada. Não é aqui também Perfeito. já passou um helicóptero aqui, eu acho que você não Não ouvi ouviu. também. Não, não ouvi. Pronto. É bem interessante essa pergunta. Acho que é bem interessante, assim. Eu, depois me lembro que eu quero fazer um comentário sobre comunidade, mas eu vou responder primeiro a pergunta, tá? Eu acho que a gente tem uma discussão sobre o termo, mas eu acho que, né, acabou sendo muito apropriado pelos sociólogos, pelos historiadores, o antropoceno, que é essa era geológica que a gente vive, que se acabasse a humanidade hoje, a gente ficaria marcado geologicamente como uma camada de plástico. Plasticeno também, né? Algumas pessoas chamam. E eu acho que isso ilustra em muitas facetas as marcas que a gente está deixando. E eu sempre gosto de perguntar que marca que vocês estão deixando. É essa camada de plástico que a gente quer deixar de marca neste planeta, né? O Davi Copenau, ele fala, né, que a gente está cavando muito, né, baixo, e eu acho que é uma metáfora para o petróleo, uma metáfora dos Yanomamis para falar disso, ou dos minérios, enfim, e que o céu está caindo. E o que, que é o céu caindo? É a chuvarada, né, essa metáfora para conversar. E o Tom Krenak fala, a gente tem referências muito melhores do que eu, assim, mas eu quero referenciar eles também. E esse céu caindo sobre as nossas cabeças de múltiplas maneiras, assim. Então, eu acho que a gente... E aí o Malcolm Ferdinand, ele vai falar, assim, que a gente tem duas explorações, principalmente, né? Que é a exploração da natureza, não, que marca esse antropoceno. Ele usa um outro termo, que é o plantatinoceno, que ele usa o termo das plantations, que são as plantations, não, que pode, acho que dá para brincar com os dois sentidos, né? Tanto as monoculturas extensivas, ostensivas, que são responsáveis muito também pelas mudanças climáticas, além dos combustíveis fósseis, quanto as plantas, de planta no sentido arquitetônico, das plantas e mais do inglês daí, né? Das grandes indústrias. E aí ele fala um pouco desse plantatinoceno. Donna Haraway fala também de Tchutchuluceno, que é, né, essa questão desse monstro que vai abraçando tudo, e aí a gente entra nos problemas perversos. Parece que a, né, a gente tem dicotomias, explora isso, porque senão outro país vai explorar, mas daí a gente explora e daí destrói aquele ambiente, e aí a gente entra nesses problemas perversos que parece que não tem saída, né, dentro desse capitaloceno, né, desse capitalismo onde a gente tá vivendo. Então tem vários nomes para isso é só para botar uma pulguinha assim atrás da orelha para pensar sobre esses vários nomes. Mas aí ele fala que a gente tem uma dupla fratura, dessa fratura colonial, que é com a colonização, enfim, a gente teve duas explorações principais, que é a exploração da natureza e a exploração dos corpos, né? E especialmente, então, a escravização e a questão, né, do tráfico negreiro, e principalmente, então, esses corpos dessas pessoas negras e pessoas indígenas, né? Essas pessoas racializadas que sofreram. E aí a gente tem muita dificuldade, inclusive politicamente também, porque a gente olha essa fratura, essa dupla fratura colonial, ela foi sobre o meio ambiente e sobre os corpos dessas pessoas. Né? E essa dupla, e aí a gente vai discutir meio ambiente e só fala do meio ambiente e não fala desses corpos fraturados também, vai discutir, né, racismo, enfim, e não fala do meio ambiente. Então a gente fica como se fosse sem estar conversando com esses dois conceitos, que eu acho que daí Ferdinand traz muito bem, que eles se articulam, né, nisso. Então a gente tem que ter o cuidado com o meio ambiente, que passa também pelo cuidado dessas populações, desses povos que passaram por essas fraturas coloniais.
Então, eu acho que é isso, assim, a gente entender que quando a gente está falando de meio ambiente, a gente vai ter que colocar nessa conta também é, todo essa carga, ele fala muito, né? Carga, o Rufino fala também, essa carga colonial, né, que vem junto com essas explorações. Então, essas pessoas, essas consequências que a gente tem na nossa sociedade desse racismo. Então, eu acho que essa dupla fratura para a gente levar em consideração, assim. Tem uma brincadeira na minha tese, a introdução é cuidado com os humanos. E aí, eu acho que vem esse lugar é um jogo de palavras, e eu fiz isso muito pensado, assim, que é cuidado no sentido de cuidar, né? E aí tem essa coisa do cuidar e cuidado com essa galera aí, né? Cuidado com os humanos, né? E aí, enfim, acho que essa reflexão que a gente precisa ter, né? E aí eu acho que isso atravessa, né, avançando um pouco, né, do Ferdinand, isso atravessa nas nossas relações de cuidado, racismo institucional, enfim, e quanto que isso anda com racismo ambiental e o quanto que a gente precisa, né, trabalhar para juntar e também buscar outras pessoas para falar, assim, né? Claro, eu falo do meu lugar de branca, de uma mulher branca, né? Enfim, e acho que desse lugar da minha branquitude, mas que tem tentado e está fazendo esforço de fazer essa articulação, assim. E enfim, acho que é mais ou menos por aí, assim. Esse ponto eu acho que é um ponto nevrálgico, porque ele vai tocar lá na raiz dos problemas, né, digamos assim, porque é um modelo de mundo, um sistema que foi proposto, né? Quer dizer, a Europa propõe para o mundo e o mundo compra essa proposta, né? O Ocidente imediatamente compra, o Oriente demora, mas compra também. Então, no final das contas, é uma forma de olhar para a vida utilitarista, digamos assim. O que existe está à minha disposição para eu fazer o que eu quero. E aí você tem aí o drama, o maior drama que a gente vai se deparar, porque ele já está posto, né, que é dos microplásticos em tudo quanto é lugar, no cérebro, na placenta, no fígado, no rim. Aí você fala assim, bom, como é que esse ciborgue vai funcionar, né? Porque vira ciborgue mesmo, o plástico está ali dentro, né? Como é que nós, como organismos, vamos lidar com isso? Eu não faço a menor ideia. Provavelmente, certamente, eu não estarei vivo para ver esse processo de uma maneira mais contundente. Não porque daqui a muito tempo, é porque eu estou velho mesmo, então o tempo para mim fica mais curto. Mas eu fico um pouco assim, um dos grandes pontos assim que me chama a atenção, fazendo uma conexão da tua tese com o curso que você propôs e que está aí, né, na constelação, procurando ancorar, né, é o fato de você trabalhar com as pessoas, você lidar com as pessoas, e as pessoas, de toda essa trajetória que eu tenho, desses anos todos, eu vejo assim, tem aqueles que abrem o olho e falam, uau, eu tenho que entender isso aqui melhor, que são poucos, não são muitos, e eu vejo um número razoável que corre para debaixo da terra, né? Assim, apavorado com a situação, e aí cria quase que um impasse, né? Falar, poxa, se o futuro não tem futuro, então eu vou deitar e rolar agora, né? Isso especialmente para os jovens. Eu me lembro que teve uma época que eu testei já vários modelos pedagógicos para ver como é que a gente trabalha esse aspecto, né? Aí teve uma época que eu estava tão tocado por aquilo, isso foi 2013, não, menos, sei lá, por aí. E eu estava meio que tocando terror em sala de aula, assim, trazendo dados assim, meio que acorda, minha gente, porque eu estou falando de vocês amanhã, né? Mas aí, como eu lido com uma instituição privada, portanto, elite, essa coisa toda, assim, poucos realmente se interessavam. Muitos se calavam, mas que depois diziam, não, eu não falava em sala de aula porque eu tinha medo dos meus colegas ficarem me bulinando, né, e tal,
Então, mas eu concordo. Então, você não é um silêncio, que você não sabe exatamente o que está se passando, né? E aí eu fico pensando assim, a gente foi uma das coisas que no curso que a gente vai tá apresentando daqui a pouco, eu falei, Rodrigo, o mote é a gente não ficar no cabeção. A divisão do ser humano, que é achar que ele é só um cérebro com perninhas e braços andando, isso para mim é um equívoco, não é para mim, para muita gente, né, muitos pensadores, isso é um equívoco de evolução que a gente, por isso, talvez a gente esteja na situação que a gente se encontra agora. Então não vai ser um curso conteudista, ele vai ter, obviamente, os conteúdos que a gente vai trazer, mas a gente vai trazer através de um processo vivencial. Através da experiência vivencial, tocando o coração das pessoas, esse é o lugar onde a gente quer trabalhar. E, claro, a gente está tocando o coração, mas dentro de um lugar pensante e sentinte, né? E a gente está colocando como é que é pensar com o coração, né? E não pensar pura e simplesmente a partir de uma mente racionalista. Então, esse ponto, assim, eu queria, dentro da sua experiência que você teve aí com o curso, e dentro do que você levanta dentro da tua tese, como trabalhar esse material com as pessoas dentro de um processo que toque elas verdadeiramente, que elas consigam se envolver. Acho que tem várias coisas para comentar, assim. Primeiro que negacionismo climático aqui especificamente, mas todos de uma maneira geral, às vezes é muito mais confortável eu dizer assim, não, isso não está acontecendo, ou eu não, porque é uma realidade tão disruptiva, né, talvez a gente pensar, né, para onde a gente está indo como humanidade, que é melhor eu não entrar nessa, né, porque daí talvez isso desencadeia outras camadas do nosso pensamento. Eu acho, assim, que muitas das respostas estão na escuta. Todo mundo está sentindo, né? Então, a gente conseguir, e aí voltar para a educação popular, enfim, a gente conseguir ter os nossos espaços de escutar. É claro, Paulo, que eu fiz um curso, né, num contexto de um curso EAD, enfim, acho que eu penso assim, dá para fazer várias coisas, né? E eu acho que né, no EAD era muito mais ir pela informação e pela conversa, enfim, tentar provocar esse lugar. Mas a gente precisa, com certeza, usar desses ouvidos e dessa escuta sensível para a gente entender. E eu acho que vai ser muito mais o processo de escutar, né, ali. Você já tem material, vocês têm a vivência toda das enchentes, né? Né, tem esse material é o material de disparar o curso, né? E aí a gente conseguir fazer através do sensível e aí eu acho que a arte, né, ou a escuta, ou seja a arte que sair, né, essa escuta para essa construção, assim, né, desse saber. É uma construção de saberes. Eu acho que a gente tem muito que aprender com comunidades tradicionais, eu acho que é um caminho também eu digo assim, não existe uma saída, e aí que tá a dificuldade do negócio. Não existe uma saída fácil. Não é tipo assim, então eu vou resolver fazendo isso. Não é uma única saída. E não existe uma saída fácil. Então, como que a gente constrói estas saídas coletivas? Eu acho que muitas estão dentro das nossas comunidades tradicionais, estão através da escuta, e a escuta como um caminho de sensibilização. E aí a gente volta para Paulo Freire, não existe o saber mais, o saber menos, existem os saberes diferentes, e como que a gente vai lidar com esses saberes diferentes, assim. Então, eu acho que esse é um caminho. Depois eu posso, né, de um outro trabalho que eu faço aqui, mas dos meus pacientes voltarem a estudar, enfim, acho que isso me atravessa muito, assim, também, de sensibilizar o olhar
não adianta eu querer ficar discutindo mudanças climáticas, meu paciente não saber ler, não ter comida no prato, né? Enfim. Então, eu acho que vem de tentar a gente criar essas comunidades que educam também. Então, atualmente, no meu posto de saúde, tem uma unidade de educação de jovens e adultos dentro do posto de saúde. Eu identifico que o paciente não iletrado, né? Não que seja analfabeto, porque eles são alfabetizados pelo mundo, assim, né? Mas talvez não sabe ler. E aí eu pego essa pessoa, já levo pro professor, digo, ó, que tem, tá aqui, né, o professor já acolhe, e aí já começa, né, a entrar na escola, matricula, enfim. Então, isso, assim, deu uma devagada aqui agora do que eu queria falar. Mas eu quero voltar para aquela história que eu comecei de Salvador, e de a gente fazer, ir para lá. E eu percebi, quando eu estava lá, é muito rico, assim, a riqueza e de sabedorias, assim, e que não é o meu lugar de fala também. Mas eu, como pesquisadora, né, na época como uma estudante de doutorado, tenho um papel fundamental que é saber abrir o espaço e sair da cena para essas pessoas, para essas mulheres negras, quilombolas, enfim, poderem falar. E aí a gente teve um processo muito interessante, assim, que eu acho que muito me orgulha, assim, também, dela, assim, do processo todo me alegra, me anima. Porque a gente, às vezes, fica só, muitas vezes, assim, a gente fica só sendo soterrado pela demanda. Então, o que que anima a gente? O que que dá vontade, assim, né? Dessa co-construção com a natureza também, né? De a gente construir junto. Só mais um parênteses rapidinho, pequena devagada. Esses dias, né, eu não lembro em que país, mas tinha um impasse se ia construir uma barragem ou não num lugar, e aí os castores construíram um imbróglio de mais de 7 anos. Não sei se vocês viram essa notícia, assim. Mais de 7 anos lá, e aí o castor, em uma noite, resolveu lá, botou seus. E aí é isso que é nós. O que, que a gente é capaz de fazer com a natureza? Eu quero, né, se eu for fazer um pós-doutorado, eu quero fazer um trabalho que seja relevante para a natureza, não só para os humanos. Né? Enfim, mas lá na Ilha de Maré, então eu voltei e tinha sido essa vivência muito intensa, uma residência artística, comunicação em relação às mudanças climáticas. Os painéis pintados eram painéis de grafite que são como páginas de livros, de um livro navegável. Cada comunidade estava com um painel grande lá, que era uma parte da história da comunidade, um pouco falando de saúde. E aí a gente, né, olhando isso tudo, né, com vários olhares, identificação, enfim. E aí a gente vai para eu volto e eu poderia muito bem ter escrito um relato de experiência, uma reflexão sozinha. Eu fiquei muito incomodada assim com esses processos e aí eu enviei mensagens para aquelas pessoas que eu tinha conhecido. E aí, num pequeno grupo de mulheres, lideranças locais também, a gente passou a se reunir durante o período semanalmente, quinzenalmente, uma vez a cada mês, para escrever juntas um artigo sobre aquele processo. Então, aquelas mulheres marisqueiras, autoras e pesquisadoras. E eu acho que é para isso que a academia serve. E aí a gente escreveu juntas um artigo, primeiro artigo, tá? Espero que esteja para sair, estamos ainda no processo da revista. E aí a gente vai para uma outra etapa, que fomos convidadas para escrever um capítulo de livro, uma edição da EDUSP. E aí eu coordeno essa conversa dessa escrita. Mas a primeira autora é uma mulher marisqueira e o seu pai. E aí a gente traz para dentro desse livro e para o artigo também a oralidade, que é uma forma de saber. Então a gente vai lá, transcreve as músicas e cita essas músicas como parte do processo de construção dessa comunidade, de construção desse saber que a gente está tentando passar nesse artigo. E nesse capítulo de livro, e aí nisso a gente chegou num lugar, né, espero conseguir apoio, a gente está construindo ainda isso, mas uma delas, a Maristela Menezes, é bom eu dar nome para elas, tem Maristela Menezes, Maria Antônia, a Lorena de Carvalho, a Isis de Carvalho, assim,
são tantas mulheres maravilhosas, né? Seu Djalma, o pai da Maristela. E aí, a gente conseguir fazer esse lugar de saber, isso é fundamental. E aí, a gente usar essa academia para elas poderem falar, assim, né? Então, se um dia quiser entrevistar uma outra pessoa, eu digo para entrevistar elas, assim, né? Que o que tem para a gente aprender com essas mulheres, com essas comunidades é fundamental, e com essa oralidade e com esse trabalho com a natureza. Não para nem sobre. Com a comunidade, não para nem sobre. Eu não fui escrever sobre a Ilha de Maré, eu fui escrever com a Ilha de Maré, né? Eu acho que isso desloca o nosso... E assim, e tem um pouco de a gente conseguir sair do nosso lugar de poder também. E é um exercício constante, porque, né, a gente ganha os diplomas e vai se achando que tem algum poder. E aí você sair do seu lugar de primeiro autor, primeira autora, e vou lá e é elas que são as autoras principais disso. Para mim isso não é importante. Para mim é importante que a academia a, conheça, se interesse e aprenda com elas. Então, acho que a gente ter essa humildade cultural também, não é nem competência cultural, é humildade cultural, assim, né? De a gente sair desse lugar que é muito fácil de entrar de pesquisa, né? De ser aquele pesquisador e tal, vou lá e eu exploro, e aí eu repito as ideias das fraturas, que aí eu vou lá com o meu olhar, eu exploro, aproveito o que tem, não retorno nada para a comunidade, não volta nada, e isso a gente discute muito, né, com eu e elas discutimos muito, assim, do que é fazer uma pesquisa que seja relevante. Aí tem vários nomes para isso, pesquisa cidadã, enfim, eu ainda acho que aqui no Brasil a gente está criando um negócio meio novo, mas que conversa com esses outros conceitos, assim, e acho que então a gente ser capaz desses deslocamentos é fundamental, assim. Então, é o sair da caixa, amassa a caixa, joga a caixa fora e vamos fazer de novo esse negócio aqui. Não, não que eu vou jogar tudo fora da academia, não nesse sentido, assim, né? Mas a caixa, o muro, né? Acho que a gente precisa conseguir ser mais permeável mesmo. Na verdade, assim, é o modelo ideológico, né? Quando você diz jogar a caixa fora, é a ideologia que encarcera. É isso que tem que ser jogado fora, né? Então, de uma certa maneira, assim, que ninguém nos ouça, mas eu amei na sua banca a primeira professora que fez o parecer. Aquele texto que ela lê, aquilo que para mim, ali eu interrompia. Eu falei, olha, para mim já deu, não precisa de mais nada. Amei muito, 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 muito. Depois eu queria... Diágne Helena, uma Peraí, mulher indígena maravilhosa, historiadora. Deixa eu falar dela. Assim, ela escreve a Abertura do Mundo Impossível também, é a mesma pessoa. E virou uma amiga nesse processo, assim, eu acho que eu tenho uma relação, assim, né, que eu venho desenvolvendo, e acho que é como a gente vai quebrando, né, esses núcleos duros da pesquisa, sabe, também, Paulo, então, eu acho que ela foi muito generosa comigo na minha tese, assim, e eu acho que, e uma mulher que eu admiro muito, assim. Eu acho que ela olhou além, coisa que a gente habitualmente na academia não olha, a gente olha só ali, não olhou além. E ela olhou além ali. Então, ela não ficou se preocupando com a mesquinharia conceitual, entendeu? Ah, não, mas você falou isso, mas não era bem isso, era um pouquinho mais para lá, e fica 200 anos discutindo aquilo ali e o mundo deteriorando, né? Então, o que eu entendo é que, ideologicamente, uma imposição de modelo de ver, que é o iluminismo trouxe isso através de uma ciência mecânica e tal, né? Mas um processo de dominação associado ao modelo de colonização, que essa dominação ela se dá a partir da exclusividade desse conhecimento dito científico, e o resto não é conhecimento. Da mesma maneira que eu sou gente porque eu sou branco, o indígena não é gente porque não tem alma. E essas aberrações que acontecem, a ciência fez a mesma coisa.
Então, quando ela exclui o saber, né, as outras ciências que existem dentro da vida humana, repleta de diversidade, e só diz que o que nós só desenvolveremos através de uma modelagem, ela sustenta o processo colonial, né? Então, eu acho que esse é o grande drama que a gente vive, né, nessa relação. E aí eu indiquei, passei o link da sua defesa do YouTube para algumas pessoas chaves que eu achei, que eu falei, você tem que assistir isso aqui. Mas é o seguinte, foca na defesa da primeira, da Diadinei. Olha, ouve o que ela está dizendo, né? Então foi assim, teve gente que não ouviu o resto. Aí eu ouvi o dela, mas ouvi o resto. Então tem bastante gente que tem, claro que a gente tem que saber qual é a capilaridade que a gente vai tocar nessa rede, né? Mas tem gente assim com essa natureza de pensamento, alguns tentam classificar, não, então esse é o modelo extensionista de não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Eu falei, não, isso daí é uma tentativa da gente burlar o sistema, eu até entendo, mas é a mesma coisa que você chamar a água como recurso. Porque a natureza provê recurso, a natureza não oferece serviço ambiental. Eu falei, como serviço ambiental? Que maluquice é essa aqui que se criou e tal? Eu faço parte de conselho de unidade de conservação e o pessoal de unidade de conservação tem muito esse texto e tal. Tem uma época que eu falei assim, que maluquice de termo é esse? Você está se curvando ao termo da economia para quê? Não, é porque justamente como o mundo está todo pautado por uma lógica econômica, a gente precisa usar os termos. Eu falei, não, você está envenenando quando você faz isso, porque esse modelo econômico ele é tóxico. Então, como é que você aproveita? Você quer botar um pouquinho de mercúrio para pingar dentro da sapiência? Não pode, né? E aí, enfim, aí eu fui tido meio como radical na modelagem e tal. Não, é a maneira que a gente encontra o jeito de conversar. Eu falei, olha, eu não vou me curvar isso aí, não. Eu estou fora de me curvar esse tipo de referencial, porque se você não se dobra, então o outro não te aceita, e o outro finge que te aceita. Essa que é a realidade. Então a gente fica num jogo de fingimento, eu não estou nesse jogo. Enfim, aí é só assim, porque atiça a gente um pouco a revolta, né? E a gente fica logo yanguizado, digamos assim. Mas dentro do processo da escuta, a gente, na faculdade, na medicina, quando eu era coordenador, a gente introduziu o processo do Programa de Desenvolvimento das Humanidades em Saúde, no sentido de a gente tem que apurar a nossa escuta. Então, a gente vai aprender a escutar através da coleta de narrativa das pessoas, e ponto. Então, a gente está com esse processo acontecendo dentro do currículo, e ele está chegando lá no 8º período. Começou no primeiro período, ele é transversal, ele vai pegando todo mundo. Só que quanto mais você vai entrando no ciclo clínico, mais as pessoas vão resistindo. Não, isso eu já faço. Eu falei, não, você não está entendendo. Mais vai esterilizando. Com certeza. E aí você chega assim e fala assim, não, mas espera aí, eu tenho que dar semiologia. Eu falei, mas eu não estou dizendo que você não vai dar semiologia, e nem tampouco estou dizendo que colher narrativa não é semiologia. Então, o que a gente precisa é, né, expandir nossa mente para poder entender esse processo. E aí, essa é uma grande discussão, a gente está nesse processo aí a duras penas, mas estamos em evolução, onde a gente discute claramente isso. Você tem que sentar com as pessoas, você não está sentando com um conceito, aí você decorou o que é empatia e vai fingir que é empático. Isso não é uma coisa que você finge. Então, você vai ter que entender como é que é a dinâmica de vida daquela pessoa, a partir do drama que ela está vivendo. Mas ela tem uma história de vida para te contar. E toda a macrodeterminação está naquela história. Então, você precisa saber localizar, entender. E você também precisa metrificar para você ir para a linha do diagnóstico, do não sei o quê, tarará, tatá, mas não fora
do contexto que você acabou de ouvir da pessoa. É tudo, o pacote vem todo junto. Aí você tem que saber discriminar para você poder tomar as melhores decisões e tal, junto com a pessoa. Então, se aquela pessoa tem aquela história, tem aquela narrativa, é junto com ela que eu vou conversar sobre a situação dela para encontrar um novo caminho, né? Mas isso é um processo super desgastante, lento, e é na contramão do sistema produtivo. O sistema produtivo quer produzir consulta, quer produzir procedimentos, produzir tarará. Então, o pessoal de saúde da família reclama pra caramba depois dessa maluquice que o último governo fez, né? Das proporções completamente fora do eixo, que eu fui da época, quando eu fui médico de família, era o médico e auxiliar de enfermagem que era morador, não tinha agente comunitário, na época era auxiliar de enfermagem. E aí, cada dupla dessa acessava 180, 200 famílias. Né? Então, a gente trabalhava num universo de 600 a 700 pessoas, então eu podia metade do meu dia dedicar à assistência propriamente dita e metade do meu dia dedicar à educação e saúde, circular na comunidade, conversar com as pessoas. Ali era medicina de família raiz. Né? Sim. E aí, depois eu fui assistindo a deformação de todo o processo, desde a implantação na época, o lançamento do Programa Saúde da Família, na época do Fernando Henrique Cardoso e tudo, e eu assisti aquilo tudo. O Niterói participou de muitas dessas discussões, onde a gente alertava sobre essas proporções. Eu falei, olha, se a métrica que vai regular isso é econômica, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai criar um Saúde da Família distópico. E não deu outra, né? Tanto que o último governo tratou de jogar o resto, né? Caricaturizou o que estava disfarçado de que o mandante era a economia, o sistema produtivo. Então, dentro desse lugar, né, como resgatar esse processo dentro da atenção primária em saúde? A gente sabe que do ambiente de eventos climáticos, o primeiro demandante é a atenção primária porque ela está no território. Então, é ela que conhece todo mundo, conhece as famílias, conhece as pessoas e tal, é ela que vai ser a frente de trabalho. Tanto que a ministra, ela falou, quando o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água, a primeira coisa que ela falou, o eixo é a atenção primária, é ela que vai organizar o cuidado. Né? Então, aí você, como representante da classe, eu pergunto, como é que você vê tudo que você levantou na tua tese e o fazer da prática do Saúde da Família, como fazer essa conexão dentro da contramão de uma exigência de produção de dados, de produção quantitativa, de atividade da própria atenção primária exigida pelas instâncias de gestão, né? Como é que você vê isso? Ótima pergunta, Paulo. Primeiro, eu só queria, quando você começou a falar, eu só queria evocar e lembrar de Nego Bispo, assim, né? Que ele fala, e aí eu acho que um pouco da revolução é aquela coisa das múltiplas saídas, e não ter só uma única saída, né? Ele fala que ele não quer o desenvolvimento, que ele quer o envolvimento. Então, o quanto que é importante a gente envolver-se nas coisas. E que o capitalismo, enfim, justamente ele quer o desenvolvimento, ele quer que eu não entenda que eu sou natureza. Ele quer que o sistema quer que a gente se desconecte. Então, eu quero que tenha um envolvimento, eu não quero que tenha construção, chega de construir prédio, construir coisa arada. Eu quero que tenha semeadura, agrofloresta, cultura orgânica, sei lá, reflorestar, isso assim. E aí, assim, primeiro eu quero dizer que não é fácil, né? Quem vem estagiar comigo, os residentes, eu sou preceptora também, a gente está num processo de construir uma agrofloresta nos fundos do centro de saúde. E aí agora eu vou falar bem do meu micro, assim, eu, médica de família, dentro da minha comunidade, e eu, preceptora, dentro desse lugar de ensino, e o que eu faço? E eu acho que as construções, elas são locais, elas não são, né, são localizadas, então eu não tenho a saída para todos, assim, eu tenho as que eu venho construindo com a minha comunidade.
Então, a gente então está nesse processo dessa agrofloresta, ela produz pouquinho ainda, eu brinco muitas vezes que ela é uma agroflorestinha, né? Ela começou com as árvores tendo 10 centímetros de altura, a gente já tem árvores de 1 metro, 1,5 metros no momento, então, e fazem uns 2 anos e meio que a gente está plantando e fazendo as plantas junto com essa, que faz sombra para essa poder crescer, enfim, esse aprendizado e aproveitando da universidade, tentando trazer outras pessoas e a comunidade, eu uso muito como um espaço de saúde mental, mexer na terra. A gente brinca com o conceito de terapêutica, Alexis Milonopoulos pode falar mais sobre isso, mas né, de a gente estar com essa terapêutica e não terapêutica. E é muito difícil sempre garantir esses espaços, né? E parece que muitas vezes, e eu amo a minha especialização, mas o C de comunidade é o C de consultório, né? E que a gente se transformou nesse C. Isso, a gente fez agora um trabalho de conclusão de curso com a Daniele, e ela pesquisou onde estava o C de comunidade na sua residência. E aí ela fez essa reflexão do C de consultório, que eu acho que muitas vezes a gente está ficando no C de consultório. E eu não estou dizendo que é ou de clínica, que a clínica ela não é importante, ela é fundamental. Mas entra justamente nessa discussão que tu levantou do tamanho da população e dos conflitos, né, que isso gera, de a gente estar sobrecarregado. E então, esse é uma das coisas que está acontecendo no meu centro de saúde, transformar o centro de saúde numa escola, que eu acho que por si só já é meio, né, disruptivo e é super engraçado a dinâmica, assim, e interessante, né? A gente fez um outro trabalho de conclusão de curso da residência, 2 residentes pesquisaram, então, essa escola dentro do centro de saúde e esses estudantes que acessam a escola pelo profissional da saúde e não por outros caminhos, assim, e o que vem derivando disso, assim, entendendo que a educação é um determinante de saúde e talvez seja o que eu mais consiga mudar, né? E a gente sair um pouquinho daquela visão paternalista muito comum, assim, esse paciente não sabe ler, então eu vou desenhar um solzinho e vou colocar o remédio que ele vai tomar, e daí vou colar não sei o que na caixinha do remédio. Isso nem é muito, os farmacêuticos não gostam muito dessa abordagem, assim, né? E que tem várias questões, pode trocar o remédio dentro da caixinha e fazer uma bagunça, tem várias questões sobre isso. E aí a gente trabalhar com essas comunidades aprendendo a ler. A maior parte são mulheres e idosas, né, que não aprenderam na minha comunidade. Isso aí varia de lugar para lugar, né? Mas então, eu acho que é disruptivo ter uma escola dentro do posto de saúde. E outra coisa que a gente tem feito com muitos desafios, mas que eu acho que é um caminho, o centro de saúde, aqui não é posto de saúde, chama centro de saúde, ser um centro cultural, né? Então a gente está trabalhando com um grupo chamado, não tem um nome bem definido, as Joaninhas Culturais, enfim, mas de transformar o centro de saúde então num centro cultural. A gente usa esse espaço da horta como um espaço de apresentação de peças de teatro ao longo, né, dos últimos 2 anos. A gente teve mais de 10 peças de teatro dentro do posto de saúde, né? E aí o quanto que isso abre discussões, assim, a gente teve um sábado que o posto abriu, mas ele não abriu para ser um centro de saúde em si, apesar de que eu achava que tudo era saúde ali. Eu estava emocionadíssima, achando que aquilo ali era promoção de saúde, mais do que. E eu não quero dizer que, aliás, nem mais ou menos, mas tanto quanto vacina, tão importante quanto a gente talvez estar semeando esses pontos culturais, trabalhando junto com a saúde, né? E entendendo isso como saúde, mas não só, não entra naquele lugar da arte terapia. Não é esse lugar, é cidadania, é cidadania. Eu quero que o meu paciente estude porque é uma questão de cidadania. Eu quero que ele tenha acesso a esse direito, eu quero que ele tenha acesso à cultura, assim como ele tem acesso à saúde. E se a porta de entrada é a saúde, tá bom. Então a atenção primária vai ser essa porta de entrada para a educação, vai ser a porta de entrada para a cultura, que eu acho que é esse resgate, assim, né, dessa conversa. E aí a gente fez um sábado, então, que foi um centro cultural funcionando. E aí, assim,
eu quero ainda escrever esse artigo, né? Haja mãos e tempos para fazer tudo, assim, né? E coletivos para isso tudo. Mas que é de quantas formas dá para usar uma sala de espera, Paulo? Porque aquele dia, com aqueles artistas, eles pegaram toda a cadeira e fizeram as cadeiras arranjadas num semicírculo para uma apresentação. Depois abriu um corredor, teve um desfile drag. Aí depois virou uma mostra de cinema. E aí viraram as cadeiras, apagaram as luzes. E aquela sala de espera, ela foi multiuso. E não era só aquela coisa de fazer a sala de espera, de explicar um tema de saúde. Não, aquela sala de espera, ela foi subvertida. E eu acho que é isso. Os consultórios viraram camarim. E eu acho que é para isso, né, que isso quer dizer que depois eles não vão voltar a ser consultórios? Não, não, mas eu acho assim, as unidades de saúde e a própria infraestrutura delas são bem público. Por que no sábado a gente não pode começar a organizar, então, cinema dentro do posto de saúde? Porque tem um posto de saúde, tem pelo menos um por município desse Brasil. E aí, tudo bem, eu estou em Florianópolis, né? Você está em Petrópolis, talvez acessar a cultura seja muito mais fácil. Vai para o meio da Amazônia, vai para os nossos territórios rurais remotos, onde as pessoas acessam saúde. Nesses lugares que tem maior índice de alcoolismo, que tem maior índice, né, de violência contra a mulher. E eu preciso que esses lugares, eles sejam pontos de acesso à saúde. Meu sonho é que nas equipes elas tivessem um produtor cultural, uma artista produtora cultural. Esse é meu sonho de SUS. Bibliotecário, que tem bibliotecas funcionando, isso já tem muito. Se tu vai no posto, sempre tem os livros e tal. Vamos organizar isso? Vamos garantir que dentro dos postos de saúde circulem livros? Esse é meu sonho, assim, né, de a gente pensar um SUS que seja a porta e que seja um SUS também que chegue cuidado com o meio ambiente, hortas e tal. Vamos tornar isso melhor, vamos qualificar isso, vamos trazer essa transdisciplinaridade. Assim. Então, assim, eu tenho esse grande sonho, assim, né? Tem vários sonhos, na verdade, sim, mas esse. E meu outro sonho, assim, já vou jogar a ideia aqui, porque eu quero que aconteça, assim, quero que chegue, né, no Ministério, enfim, e eu acho que é para ontem, que é esse trabalho da memória. A gente tem uma pandemia, matou um monte de gente. E como que a gente trabalha essa memória, a memória dos nossos povos? Que é a gente ter o museu, né, da saúde e da cidadania. Meu sonho é esse, assim, que a gente tenha um dia, um museu, mas é um museu grande que nem o Museu do Amanhã, mas num lugar construído, né, bem pensado, enfim, e que as pessoas todas queiram visitar, mas vai ser o Museu da Cidadania e da Saúde para ninguém ter barreira de ser Museu do SUS, mas no final o apelido vai ser Museu do SUS. E aí vai contar a história disso, essa história que a gente precisa resgatar. E quero que seja uma coisa bem imersiva. Tem assim, ó, páginas e páginas dessa imaginação, desse museu que eu tenho, sabe, Paulo? E eu espero um dia poder dizer que isso foi construído mesmo, assim, semeado. E aí o museu ele começa, você entra, e aí reforma sanitária, um pouquinho antes, a nossa história, e começa, né, da onde vêm os nossos saberes, saberes indígenas, enfim, vai indo, e aí vem vindo ditadura e aquilo lá, o teto vai baixando, sabe? E aí você vai entrando nesse museu, o teto vai baixando, vai contando essa história, depois o teto vai abrindo as janelas, e no final você termina na floresta. E aí vai ter os nossos povos falando, enfim, né, no museu. E eu acho que a gente usar esses resgates é fundamental, assim, então eu fico muito viajando nisso, assim, né, o quanto que talvez a gente precise trabalhar nossa memória e que a gente saísse, né, de uma experiência vivencial, sensorial, que mudasse tudo dentro da gente, assim, né, aquela coisa que tu entra no museu e você sai diferente, assim, né, então e a arte faz isso. E a gente pensar essa arte com essa história, enfim. Eu acho que das várias intersecções, assim. Então, eu tento no meu mini mundo. Muitas vezes é difícil eu sair e ir para o grupo da horta, ir para a nossa agrofloresta. Muitas vezes os pacientes tocam o grupo porque eu não consigo, porque eu estou atendendo, enfim. E eu queria poder ter mais ser ainda de comunidade, assim. Esse é o meu sonho, assim, né? E que a gente consiga fazer, né? Aí eu fiz o mundo impossível, que a gente consiga fazer essas grandes mudanças que precisam ser feitas, assim, né? E aí eu tenho várias ideias sobre isso. A gente pode
pode explorar, mas já dei várias dicas aqui também. E no fazer e fazer, de ser também, o quanto a gente se torna fazendo, né? Fazer, né? Fazer. E acho que Alex Villalobos, que eu já citei aqui, que fala muito desse fazer e ser. Acho que um pouquinho dessas ideias, assim, Paulo. Você traz aí um pupurri, né? Popurrí. Um pupurri de coisas, né? Que, na verdade, elas estão em consonância com várias coisas que a gente está fazendo também. A gente tem as 5 equipes, né? Sendo que 2 dessas equipes estão numa mesma unidade, e essa era a unidade que eu comumente ia com os meus alunos para fazer atividade com eles desde o primeiro período na área de saúde e sociedade, que era a unidade que eu sou responsável. E aí eu sempre ia desenvolvendo projeto com eles lá, mas a partir do que a gente identificava. E a minha concepção sempre foi, desde quando eu era médico de família, de que a unidade de saúde, sendo uma unidade de saúde, ela tem que tratar de todas as questões. Ela não tem que tratar a doença, ela tem que tratar de todas as questões que envolvem a vida naquele território. A vida, não falei a vida dos humanos no território, a vida no território. E aí, você enfrenta muitas questões. Então, assim, eu pintava a parede do consultório, com planta, com não sei o quê, pintava, tarará. E as pessoas, não, mas é uma unidade de saúde, tem que pintar de branco, aquela coisa higienista americana. E aí era sempre um conflito, né? Trazer esses aspectos. Então, por exemplo, essa unidade, quem tem essas 2 equipes, a gente tem a horta nos fundos, mas que ela vive passando por diferentes momentos, digamos assim, porque não caberia fazer um SAF ali, porque eu já tenho muitas árvores, etc. Então, a gente está plantando mais plantas e ervas medicinais para que possa ter um diálogo com a população. A população já planta, já conhece para caramba, então a gente traz a população e ali a gente faz um processo. A gente, em função de várias iniciativas que a gente teve, eu já dei até aula de alfabetização na unidade. Então, a unidade, eu estou como gestor, né? Então, eu falava assim, gente, essas pessoas, elas precisam de um letramento, cara. Elas estão sem capacidade de ler o mundo. Porque, não, então vamos ensinar. Eu falei, não, olha só, eu não vou alfabetizar para ela aprender a ler o mundo, interpretar o mundo do jeito que querem que ela interprete. Eu quero trabalhar isso de um outro lugar. Mas, obviamente, a gente nunca tem tempo, né? Aquela coisa, o tempo suga e puxa a gente para várias outras tarefas, e aquilo ficou meio que não teve uma continuidade, porque tem isso, né? Como é que garante-se continuidade dentro desse processo? E aí a gente fez vários projetos, tem uma agente comunitária lá, a Sueli, que é maravilhosa, ela junta com outras lá, com a Neuzeli, e aí as agentes, elas se organizam e desenvolvem vários trabalhos com os idosos, com os adolescentes, com famílias e tal, trabalho de educação e saúde. Então, a gente tem o Lixo Virou Luxo, um trabalho que foi premiado em Brasília e tudo mais. É um trabalho que a gente tem muita intensidade. A gente tem o trabalho Mudas de Amor, né? Que começou de uma maneira muito inusitada. Eu vou falar brevemente para você ter uma ideia. A gente estava na unidade e eu querendo trabalhar essa questão de ambiente com as pessoas, e as pessoas, vamos distribuir, não sei o quê. Eu falei, não, ele não vai distribuir, a gente não está aqui distribuindo coisas, entendeu? Aleatoriamente, como se estivesse distribuindo bola de futebol. A gente tem que ter uma linguagem, qual a comunicação que está por trás e tal. E aí surgiu a ideia de, na frente do posto é uma casa, então tem uma mureta baixa com canteiros, né? E aí eu falei, vem cá, vamos plantar muda nesses canteiros aqui, muda de flor aqui. Muda de flor nós vamos plantar muda de flor, só que é o seguinte, a gente vai botar umas plaquinhas, não é para dizer qual a espécie botânica, a gente vai botar qual atributo que a gente está plantando aqui. Então, você está plantando alegria, está plantando compaixão, então a galera vai fazer o desenho, aí ficou todo mundo com pincel, fazendo não sei o quê, fazendo a sua arte, né?
para botar, designando cada planta que cada um plantou, como é que foi. Eu sei que a galera transformou aquilo num evento, a gente parava o ônibus na rua, entrava dentro do ônibus, distribuía a muda, o que era só para plantar na mureta virou um negoção. Aí, bom, beleza. Os alunos amaram, todo mundo ficou muito emocionado com aquilo. Então, no dia seguinte, o enfermeiro me liga e falou: Paulo, estou revoltado. Falei: o que houve? Roubaram todas as mudas da mureta. Eu falei: como assim? Levaram tudo, não sobrou nada. Eu falei: cara... Aí ele falou: estou revoltado, a gente faz pela população, a população é isso que ela dá de resposta. Eu falei: cara, você não entendeu nada. Ele falou assim: como assim? Eu falei: cara, isso é maravilhoso. O que a gente plantou ali? A gente plantou as flores e botou umas plaquinhas: amor, amizade, compaixão, alegria. As pessoas estão precisando disso, cara. Elas levaram isso para casa. Esse era o remédio que a gente ia para dar para eles. Nós vamos agora plantar todo dia e vamos dizer: é para roubar, vamos botar uma plaquinha: é para roubar. Aí o pessoal, aí aquilo virou a chave. Virou a chave. Essa agente comunitária, a Sueli, falou: é claro! E ela abraçou aquilo ali e saiu fazendo tudo. Aí ela fazia aquelas coisas de retalho, né, de tecido, vestia o poste com aquilo, e fazia uma quizumba, né, ali na unidade. E esse projeto, ele sofre expansão e contração, como todo o ritmo da vida, né? E aí, mas ela fala assim: doutor Paulo, eu estou com 70 anos, eu não aguento mais esse trampo, né? Eu estou aqui porque esse negócio ainda me dá vida. Ela tem um grupo Florescer de idosos, tem mais de 100 idosos cadastrados no grupo dela, que ela faz fuxico, faz um monte de coisa com eles, e ali, no que está fazendo, ela está conversando, a galera está trocando. Então, já deu casamento, já deu um monte de coisa dentro do grupo. Então, tem esse lugar. Estou fazendo assim muito rapidamente, estou falando de um ponto, porque o que a gente já tripudiou nessa unidade de invenção, de coisa que a gente já inventou, porque a gente entende essa natureza de conceito. Nós estamos trabalhando a determinação a partir não do aspecto causal de doença, mas a gente está discutindo a vida. Desde a educação, passando pela educação, passando por tudo, por refletir a vida das pessoas. Então, eu estou falando isso para você, porque está muito em sincronia, né, com o seu projeto utópico. A gente ainda não pensou no museu. Chegaremos lá, porque o Museu de Memórias é uma coisa que as pessoas falaram: a gente vai conversar o que com a comunidade? Vocês vão nos mais antigos e vão conversar como é que aquilo apareceu, como é que surgiu, como é que eles estão vendo aquilo, depois vão vendo os jovens. A melhor aula de SUS é com os idosos. Claro. Chama aí, ó. Pega os idosos. Como é que era na tua época? Como é que era? Me conta essa história aí. Nada supera. E construir esse conceito com a comunidade é a melhor história que tem. Perfeito, sem dúvida. Então, Mayara, eu não quero mais te dar sofrência aí na sua condição, mas, obviamente, eu queria conversar com você o dia inteiro, porque tem tanta coisa que você espetou, e eu teria para te espetar, que, nossa, a gente tem que a gente tem que agendar uma sequência, uma série streaming, não pode fazer propaganda, né? Uma série de streaming aí, para a gente fazer uma sequência de conversa, porque cada tema que a gente abriu aqui, cara, dava muita coisa para a gente elaborar, e não só que a gente trocar, mas também pensar em projetos conjuntos, pensar em coisas que a gente pudesse fazer numa escala que fosse escalável, digamos assim, né? Experiências locais, mas escaláveis, né? Mas não como protocolo e padrão para todo mundo imitar, né? É muito mais no processo, né, de chegar a esse lugar, né? Então, eu queria ouvir de você, mas já finalizando, porque isso aqui vai ser, a gente vai apresentar para as pessoas, então ele tem que ter um início e fim, né? Mas, obviamente, já deixando aqui meu desejo da gente se encontrar para papear, para poder trocar essas coisas. Mas perguntar a você falou que acompanhou Petrópolis, de tudo, que acompanha Petrópolis, essa trajetória do município com essa história de desastres, né? De eventos climáticos, né? Não é nem desastre. E aí, você, na posição que você está, como é que você vê
essa história. Por quê? A história Petrópolis, por exemplo, eu não sei o quanto você acompanha, mas, de alguma maneira, o que é a marca de Petrópolis? É dizer que é uma cidade imperial. E aí há um grande orgulho das pessoas, e tem um museu imperial, tem um centro histórico, tem, não, uma cidade imperial, aí tem os imigrantes alemães, italianos, e tereré, totó. Eu acho muito interessante, porque isso é uma marca que fica posta. A cerveja, o nome da cerveja é imperial, não sei o que é imperial, a birosca da esquina é imperial, então tudo fica em torno desse lugar. Você olhando de fora, e com essa tua mente maravilhosa, utópica e, digamos assim, bastante ampla e diversa, como que você vê e o que você sugeriria? Acho que o meu papel aqui é colocar a própria, com toda essa reflexão que traz, a própria, não só a população, mas os estudantes que vão ouvir isso aqui, né? Onde que eles se colocam nesse lugar em Petrópolis, né? Vocês estão aprendendo, vocês estão vivendo, né? Com certeza tem medo quando tem os deslizamentos, os enchentes. Vai ficar cada vez mais frequente, então, eventualmente, são 6 anos da faculdade de medicina, tem uma chance grande de vivenciar um momento desses de crise. E eu acho que só o fato de nós estarmos questionando já é muito, assim, né? Mas a gente precisa ir para ação. Quais são as resiliências? O que a gente vai trabalhar? O que a gente vai desenvolver? O que a gente vai construir? O que a gente vai envolver, né, com essas comunidades e sendo pessoas do mundo, assim, com essa natureza, né? Essa natureza entre o rio e a montanha, né? O que é possível. E eu acho que tem, não vou dizer soluções, mas caminhos. E aí é isso. Cadê os arquitetos urbanistas aí, né? O que dá para nós organizar? Eu acho que daí é uma conversa que ela tem que ser muito coletiva, assim, comunidade, urbanismo, plano diretor, o que nós vamos mudar, o que vai ter aqui, ter as planícies alagáveis, os espaços que vão ser alagados mesmo, né, os parques alagáveis, e a gente começar a construir nisso, ter esse olhar do racismo ambiental. As pessoas não moram em áreas de vulnerabilidade porque elas querem, é porque elas não têm para onde ir, é o que dá, e aí desaba, e, enfim, eu acho que ao mesmo tempo é um lugar que dá para aprender muito, assim, né? Pensando assim no instante da área da saúde, assim, acho que, né, se caiu em Petrópolis, estar nesse lugar é um lugar de profundo aprendizado, assim, né? Da terra mesmo também, né? Acho que vocês têm lembretes de tempo em tempo da natureza, assim, que a gente é natureza. Então, quanto mais for indo para esse caminho, né, desse resgate, fazendo essas fissuras daí, né? Essas fissuras no aprendizado, essas fissuras no conhecimento, que são essas fissuras que nasce semente, que faz a gente, esses rizomas se espalharem. Eu acho são os caminhos, assim, né? Mas eu acho que está muito mais aí com vocês do que a minha resposta mesmo. Tá, essa é mais uma provocação final, porque a gente vai estar mostrando isso aqui na Jornada da Virada Climática, né? Foi muito importante você fazer essas colocações, né? Como é que os nossos alunos se envolvem nos diferentes cursos, né? Como é que eles conseguem se sentir responsáveis, corresponsáveis por esse design futuro, né? Então, pessoal, é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer toda essa reflexão que Mayara Flores trouxe para nós, nos provocando, a comunidade acadêmica, como é que a gente deve reagir frente a todos esses aspectos que envolvem a crise climática que estamos vivendo. E nós ficamos por aqui hoje, agradecendo profundamente a presença dela e a grande contribuição que deu para o nosso momento. Grande abraço.